A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Como você já sabe, você que nos acompanha, eu sempre falo isso em todas as aberturas. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos e nesse mês estamos comemorando 68 anos de organização como uma igreja com governo próprio. Nós somos ligados à Igreja Presbiteriana do Brasil e eu quero convidar você para acompanhar o programa e também estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Nossas principais atividades são aos domingos, às 9 horas da manhã, um culto, às 10 horas da manhã a escola dominical, nós temos classes para várias idades e também à noite um culto ao Senhor às 19 horas. Quero convidar você para acompanhar o programa hoje. Nós estamos entrando numa nova fase do programa, nós vamos trazer membros da igreja, pessoas que trabalham junto conosco lá na igreja, para discutirmos sobre assuntos básicos da fé cristã. Está aqui comigo hoje o pastor Lucas Salviano, ele está chegando para trabalhar conosco, ele é formado pela FIT-REF, depois ele vai explicar um pouquinho o que é a FIT-REF, né? Ele é o professor da sala dos adultos, está aqui conosco o Anderson, ele também tem formação teológica, ele trabalha com música, ele é produtor musical, ele é músico e também está atuando conosco junto na área da música e atuando junto da gente com os pré-adolescentes, trabalhando com isso. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre alguma coisa que é muito essencial e que vocês têm visto eu falar aqui. O pastor Luiz falou muito disso no tempo que ele apresentou esse programa, falando da necessidade nossa de cremos em Jesus Cristo, de estarmos juntos com Jesus e entendemos que Ele é o nosso Salvador. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a nossa conversão, como que isso mudou a nossa vida, como que isso transformou o nosso jeito de ver, de pensar e de agir. Então eu queria deixar a palavra com o pastor Lucas primeiro e depois vou passar para o Anderson também, para estar conosco. Ok. Graça e paz, pastor. Graça e paz, Anderson, vocês que nos assistem. Para mim é uma alegria, um privilégio poder estar aqui com vocês. Ok, o pastor então diz acerca da minha formação. Sim, ela se deu na FIT-REF, que é o nome menos chiquetoso da coisa, International Reformed Theological College. Aí nós resolvemos traduzir para a Faculdade de Teologia Reformada, por isso ficou essa sigla FIT-REF. E que oportuno nós estarmos conversando sobre a questão da conversão. Creio que vai ser muito bom e muito produtivo nós batermos esse papo, pastor. Anderson. Graça e paz. Graça e paz. Um prazer estar aqui. Eu fui enviado pela Igreja Batista Abapai de Francisco do Sul, Paraná, para realizar alguns trabalhos aqui em Lages. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa nossa experiência com Cristo Jesus. Amém, amém. A gente podia começar a conversar e bater papo aqui entre nós, falando um pouquinho da nossa experiência de conversão. Eu queria deixar com o Lucas primeiro, com o pastor Lucas primeiro, para falar sobre a conversão dele. Ok. Eu estava conversando com a minha esposa Laura recentemente e nós estávamos falando sobre a nossa experiência de conversão. E eu lembro que ao longo dessa conversa a Laura fez menção a uma leitura que ela estava fazendo naqueles dias que veio sintetizar como que foi a minha experiência. Papai e mamãe sempre pregaram para nós, desde muito pequeno.
Então, na minha história de conversão, não vai ter aquele ponto, aquele marco, aonde eu vou identificar como foi a partir dessa pregação que tudo mudou, que tudo aconteceu. Papai e mamãe, tendo sido instruído a partir de Deuteronômio, eles sempre estiveram pregando para nós, fosse no momento que nós estávamos levantando, no momento antes das refeições, enquanto nós estávamos andando. E então eu não consigo, pastor, identificar qual foi o momento exato, mas eu consigo atribuir a essas muitas pregações. E por quê, né? Quando nós olhamos para Romanos, eu peço licença aqui só para eu poder fazer essa menção de forma mais precisa. Em Romanos 10, capítulo 17, o apóstolo Paulo então vai nos dizer que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, uma vez que essa pregação sempre foi constante no nosso lar, eu consigo perceber, eu consigo entender e eu consigo estar convicto de que em algum momento, em uma dessas pregações, de fato a palavra ali foi sendo encravada, foi sendo semeada, até que ela veio e deu fruto. Eu consigo marcar ali algo que aconteceu quando eu tinha 5 anos, tendo assistido Ben-Hur, aquele da década de 50, não esse mais moderno. Papai e mamãe contam que não era a ênfase do filme, mas tem aquele momento que Judá, que é uma das personagens principais ali do filme, ele então se depara com a crucificação de Cristo. E Judá então tenta ali até ajudar Jesus, né? Tem essa licença poética que acontece ali no filme. E papai e mamãe contam então que depois do filme eu comecei a chorar muito e dizer que eu estava me sentindo muito mal porque eu sabia que Jesus estava sendo crucificado por culpa minha. Então, isso somado às pregações, eu consigo perceber que a palavra pouco a pouco foi ganhando forma, foi frutificando no meu coração até que a conversão de fato veio. Legal. Anderson, você consegue lembrar aí quando foi a tua conversão, como foi? Consigo lembrar porque eu me lembro do dia em que eu tive consciência. Graças a Deus eu tenho uma ótima memória e eu lembro de uns fatos bem interessantes e um deles foi quando eu tinha 3 anos de idade. Tinha um pastor convidado na nossa igreja e ele pregou sobre Jesus, Senhor das nossas vidas. E eu não gostava de ir para a escolinha, porque na escolinha a gente ficava desenhando e tal, mas eu não sentia a profundidade. A gente está na igreja, vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir, eu quero estar com os adultos na pregação. E aí então eu sempre ficava no culto e aquele dia eu fiquei, e quando o pastor falou que Jesus é o Senhor das nossas vidas, me veio uma clara consciência de que se Ele é Senhor, eu devo entregar a minha vida a Ele. Ele é o Senhor, não tenho dúvida disso. E então ele fez o apelo, porque era um culto especial, tinha muitas pessoas de fora, e eu, muito convicto e praticamente automaticamente levantei a minha mão. Quando meu pai olhou para mim, uma criança de 3 anos, ele gritou no meio da igreja: tem uma criança aqui. E o pastor aceitou, ele falou que venha aqui para frente. Eu me lembro eu indo pelo corredor à frente, orgulhoso por ter entendido do senhorio de Cristo. E fizemos a oração e aquele dia eu realmente fui impactado. Eu me lembro da sensação de aceitar a Jesus. Mas para mim, nunca tive dúvida sobre quem era Jesus. Nunca tive dúvida que eu deveria entregar a minha vida ao Senhor. O problema era o que é uma vida. Exatamente. A uma criança de 3 anos a gente precisa entender agora o que é vida. E esse foi então um processo muito interessante, porque eu nunca duvidei de Cristo, nunca duvidei dele Senhor da minha vida, mas eu sempre tive questões sobre o que é a vida. Então a minha relação, pensando aqui, ela está mais ou menos próxima a Pedro, depois que Jesus ressuscita. E ele envergonhado, inclusive por ter negado Jesus, por não ter entendido a situação que ele tinha se envolvido. E ele, próximo a Jesus
pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E ele, depois de 3 vezes, ele fala: Senhor, tu sabes. Pedro não conseguia entender a relação daquele amor na vida dele. Foi mais ou menos assim. Então, ao longo da minha caminhada, eu fui entendendo que é a minha vida, com os grandes problemas da vida, a cada dia, entregando a Cristo. Porque Cristo é certo, Salvador, Senhor, mas a minha vida é uma dinâmica. Então a minha vida foi, na verdade, a minha conversão foi, na verdade, entender que a conversão não é simplesmente uma consciência de que Cristo é Senhor, mas também uma vivência além desses ritos, desse ritmo, mas para uma vida constante, a cada instante, entregue completamente a Ele. Legal, legal. Eu vou falar um pouco da minha. Lá em casa, minha mãe não era evangélica, minha mãe era cristã, mas pegava cada um pouquinho de cada lado. Minha irmã foi a primeira a ir para a igreja evangélica e desde pequeno eu ia na igreja evangélica. Meu pai morreu 3 meses antes de eu nascer e isso aí pesou na minha vida, na vida da família. Eu tinha de tudo, não tinha do que reclamar, mas eu sentia a falta de um pai, sentia a falta de ter a presença do pai. Sentia a falta de ter alguém ao meu lado. Sentia a falta de ter alguém que me aconselhasse, que me desse bronca, não, porque a mãe sempre deu. Amor a mãe também sempre deu. Mas o pai, né? Dentro dos nossos limites, a gente sempre tinha tudo e foi bênção de Deus. Teve um tempo que eu fui para uma outra igreja. A mãe foi usada por Deus, mesmo ela só crendo depois. Ela chegou e falou assim: filho, lá não tem muita coisa para você. Volta para a igreja evangélica, volta para a igreja presbiteriana. E daí voltei para lá, adolescente, pré-adolescente, primeira adolescência, ouvindo a pregação do evangelho, tudo. Mas muita coisa eu duvidava, muita coisa não fazia sentido, muita coisa para mim não se encaixava. Mas eu lembro que com 15 anos Deus abriu o meu coração, Deus abriu a minha mente. E é o que Deus fala aqui que fez com Lídia. Aqui em Atos capítulo 16, versículo 14, diz: o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E Deus abriu o meu entendimento. Eu comecei a entender que eu era pecador, isso eu já sabia, já tinha uma noção. Porque se alguma coisa que adolescente tem é ver as suas próprias limitações e fala assim: puxa, que porcaria que eu sou. Né? É o grande drama da adolescência. Mas depois eu vi que em Jesus Cristo eu tinha o perdão dos meus pecados. Em Jesus Cristo, se eu cresce em Jesus Cristo, eu seria agora filho de Deus e que Deus estaria comigo como meu pai o tempo inteiro. Sim. Então esse foi o momento da minha conversão, foi Deus abriu o meu entendimento e eu comecei a entender, comecei a perceber como foi com você, como foi com o Lucas. Depois foi o crescimento, depois foi aquele momento da gente começar a entender que saber não é só assentimento, não é só consciência. Aliás, eu gosto muito de lembrar, e você também gosta disso, você também gosta disso, o Lucas, que saber é muito perto do latim sapore, né? Então, crer em Jesus Cristo, a conversão não é simplesmente uma coisa para ficar na nossa cabeça, é para a gente experimentar e vivenciar. Sim. E agora aqui a gente precisa ir para outra parte prática, né? Senão a gente fica só na teoria, no mundo das ideias.
Eu queria saber de vocês, e daí eu não vou fazer a pergunta, quem quiser falar primeiro, fale. Na prática, o que mudou para cada um a partir do momento que teve essa certeza, Jesus Cristo é o meu Senhor? O que mudou na vida de cada um de vocês? Bom, para mim, no momento da conversão, quase nada. Porque, como era criança, ainda estava sendo educado. Essa consciência de uma mudança veio no fim da minha adolescência, quando eu comecei a perceber que eu estava mais religioso do que convertido. Quando eu vi que as minhas práticas elas tinham mais a ver com uma série de costumes do que com uma vida transformada. E foi muito interessante, porque no meio das revoltas dos adolescentes, e por isso eu até gosto das revoltas dos adolescentes, é importante para você fazer a pergunta e firmar aquilo que você realmente pensa, né? E aí, então, no meio dessas revoltas de adolescente, eu fui ler Nietzsche. E aí Nietzsche foi muito legal comigo, porque ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: você matou Deus. E eu perguntei: mas como que eu matei Deus? Ele: porque você não vive Jesus do jeito que ele é. Você está criando uma coisa. Então essa provocação que ele fez me fez falar, não me fez ficar revoltado com ele, mas me fez rever os meus próprios passos. E aí, a partir daí, também se abriu um campo da filosofia, né? Fui ver Kierkegaard falando assim: é verdade, olha o tamanho da queda do teu pecado. E eu fui vendo todas essas confrontações, mas eu então percebi que só tinha uma resposta possível, e a resposta estava na Bíblia. Então, até tem um tio que diz: a filosofia faz boas perguntas, mas as respostas vêm todas da Bíblia. Então foi aí que eu falei assim: não basta seguir regras. Você, na verdade, tem um costume pela transformação. E nós nos reunimos porque nós somos acostumados da mesma forma. Nós somos acostumados pelo mesmo Espírito Santo. Somos transformados pelo mesmo nome. Então, foi aí que eu comecei a rever os meus atos, levando em oração a minha vida. Eu finalmente descobri o que é a vida, e a vida geralmente é pecado. Então eu tinha que ser transformado. E aí foi esse momento de virada de chave. Legal, legal. Eu fiquei refletindo aqui enquanto o irmão Anderson falava e o pastor nos provocava com essa pergunta, e eu me lembrei do apóstolo João, agora já velho, escrevendo para a igreja, para crentes. E num dado momento ali na sua carta ele vai dizer que nós fomos tirados da morte e agora somos aqueles que vivem na vida. Há uma mudança de status, e me parece que o apóstolo João está querendo nos lembrar, nós enquanto igreja, de que essa mudança de status é essencial para nós mudarmos também a nossa postura diante do Evangelho. Eu digo isso porque certa feita o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que a mudança de perspectiva muda expectativa. Então é importante nós lembrarmos que nós somos essas pessoas, e isso já é uma obra feita, já é algo concretizado. Deus não está nos tirando aos pouquinhos do império das trevas e bem demoradamente nos colocando no império da luz. Não, essa mudança já fora feita de forma completa na obra de Jesus. Quando nós estamos conscientes, palavra que os irmãos aqui já várias vezes tomaram, lançaram bom e de forma muito bacana, quando nós temos essa consciência, a nossa conduta, a nossa postura muda diante de Deus e diante dos homens. Eu estava essa semana conversando com os meus filhos e dizendo para eles que muitas vezes nós temos definido o Evangelho a partir do que ele faz, não a partir do que de fato ele é. E o Evangelho é uma obra consumada, é a anunciação da obra já feita. Há coisas em decorrência disso, mas a obra já fora concretizada, já está completa. E essa mudança agora já foi feita. Bom, a nós que estamos abrigados debaixo da obra de Jesus, lembra-nos o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, logo ali no primeiro capítulo, ele vai lançar mão de Abacuque.
e vai dizer que o justo não é aquele que somente nasce pela fé, mas ele também vive pela fé. Um bebezinho não é somente aquele que necessita da mamãe no momento em que nasce. Um bebezinho, ele é aquele que também necessita da mamãe para se alimentar. Então, meus irmãos, isso teve implicação na minha vida. E eu creio que tem implicação na vida de todo crente. Lembrar que Cristo Jesus, a obra dele, não foi só para você ser salvo, mas para você viver como um salvo. Então, para mim, mudou muito acerca disso, pastor. Legal. Eu acho que a gente pode entender aqui, do que os dois irmãos aqui falaram, que conversão não é simplesmente uma coisa para a gente dizer, eu creio em Jesus e pronto. Não, é uma coisa para a gente experimentar e viver, né? Eu acho que isso a gente pode deixar bem claro, né? Vai mudar a nossa expectativa, vai mudar o nosso jeito de viver, vai mudar como a gente reage às condições desse mundo, vai mudar a nossa forma de ver as pessoas também, porque isso faz com que a gente pare de ver as pessoas simplesmente como as piores do mundo, mas nós vamos começar a ver as pessoas como pessoas que também precisam ser salvas. Então, meus amigos que estão vendo esse programa, você que é irmão na fé, que está vendo esse programa, nós debatemos um pouquinho sobre a conversão. Talvez a gente venha outras vezes e vamos continuar esse papo sobre conversão, né? E eu queria fazer um convite para você que está vendo o nosso programa, para que você nos visite lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Fausto Souza, número 353, no centro, em frente do que era o café, aos domingos, 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã a escola dominical, às 19 horas um outro culto. Nesse mês, fevereiro e março, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja e estamos fazendo uma série de pregações sobre o que é igreja, o que é ser igreja. Então eu quero convidar você para estar lá conosco. Nós vamos orar agora e vamos terminar o nosso programa, porque já está batendo o nosso tempo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui, por podermos entrar na intimidade das pessoas, para que juntos possamos mostrar um pouquinho quem Tu és e o que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Queremos te implorar que as pessoas que ouviram esse programa entendam que conversão não é simplesmente conhecer, mas é muito mais do que isso, Pai. E que a gente precisa estar mais junto de Ti, Pai Santo, te buscar e te honrar. Fale ao coração de todos, Pai Santo, faça com que a gente possa te honrar e te glorificar, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está ouvindo esse programa, trabalhe no coração delas, cuide delas em todas as áreas, cuide de suas famílias, cuida da nossa cidade, Pai Santo, cuida do nosso estado, cuida do nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Venha conosco, continue vendo a Nova Era TV e visite-nos no domingo. Será uma alegria ter você junto com a gente. Um grande abraço, até o próximo programa. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar.
a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. A procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. E a vida eterna vai gozar.